Olá, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 19 de dezembro, edição 377 do 3 Minutos. Vai fazer o seguinte: aliás, as próximas seis edições do final do ano, né, tanto as três dessa semana como as três da semana que vem, eu falarei sobre o mesmo tema. O que esperar da reforma tributária que o ministro Fernando Haddad, vai começar um novo governo em 1º de janeiro, prometeu para o ano de 2023. Ele prometeu a reforma tributária. Acho que ele nem ele sabe exatamente que reforma tributária teremos. Mas vamos entender e conversar um pouquinho sobre isso nesses 3 minutos de hoje e depois na quarta, na sexta e nos 3 dias de semana que vem. Bom, primeiro, desde o começo dos anos 90, que o Brasil fala da necessidade de se fazer, de se promover uma reforma tributária, né? Mas o processo de reforma tributária, ele vai ter que enfrentar cinco graves problemas. Eu queria sintetizar para vocês aqui nesse pouco tempo que temos. Primeiro, o Brasil tem muito imposto e muita confusão, né, no preço dos bens e serviços. Nós temos IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, Imposto de Importação, a CID de Combustíveis, o IOF, a contribuição previdenciária patronal em alguns setores, além de outros tributos. Essa complexidade de tributos, esse monte de impostos e contribuições que, logicamente, eleva o preço dos nossos bens e serviços e cria um complexo, um pesado grau de litigiosidade, que é o quê? É o excesso de discussão judicial, de tributos pagos a mais, devoluções posteriores para as empresas, né? Risco de autuação fiscal e toda uma complexidade de não se saber se está pagando exatamente o que deve. Então, essa situação gerou, né, e gera esse elevado grau de complexidade, a gente vai precisar enfrentar. Segundo, é caríssimo contratar empregado no Brasil, mesmo com a reforma trabalhista, né? Nós temos a contribuição patronal, o fundo de garantia, o sistema S e todo um arsenal de aspectos que complicam, dificultam a contratação de empregado pelo sistema tradicional de carteira assinada. Um terceiro ponto, a pessoa física que recebe diretamente como pessoa física, que recebe apenas verba de salário ou então aposentadoria e pensão, ela paga muito imposto por isso. Ela tem essa sensação e acaba sendo uma realidade, até pelo congelamento da tabela nos últimos 7 anos. Quarto ponto, a tributação inadequada sobre o lucro das pessoas jurídicas. Nós temos uma alíquota nominal elevada, vai a 34% de imposto de renda e contribuição social, mas imensas distorções e benefícios, seja na tributação do lucro presumido, seja até mesmo na tributação do lucro real de grandes grupos empresariais. E com isso, você torna o modelo final regressivo pelo fato de não haver tributação dos dividendos e ter uma bela redução por conta da figura dos juros sobre capital próprio. E, por fim, nós temos uma base tributária amarrada, engessada na Constituição Federal, que complica o nosso orçamento. Tá? O Brasil é um país desigual, complexo, injusto, com muitas diferenças regionais e uma fragilíssima cultura geral e tributária. Isso, se não enfrentar esses cinco problemas com a seriedade que eles impõem e sem fanatismo, sem dogmatismos, nós vamos ter dificuldade de promover uma reforma tributária ampla no Brasil. Agora, eu deixo a reflexão final nessa primeira edição de hoje. Será que precisamos apenas juntar diversos tributos num único imposto sobre bens e serviços, um IBS, um IVA nacional, ou precisamos de reorganizar, de reformular todo o modelo, mexendo no mix tributação, renda, patrimônio e consumo? E aí? É para sua reflexão, tá? Na quarta-feira, 21 de dezembro, edição 378, eu vou começar falando do primeiro problema. Vou falar de cinco problemas, um em cada dia, completando essas cinco edições finais a partir de quarta-feira. Um abraço, alegria e uma ótima semana para você.